Olá pessoal, passando por aqui para deixar mais uma palavra de reflexão para nossas vidas. E esta palavra ela está no livro de Isaías, no capítulo 53, no versículo 5. Diz assim: mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Eu vou ler novamente esse trecho das Escrituras que está em 53 de Isaías, no versículo 5. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Pessoal, aqui as Escrituras nos falam de duas coisas que parecem iguais, mas não são. Aqui diz as Escrituras que Jesus foi traspassado pelas nossas transgressões. Nossas transgressões traspassaram Jesus. E ele também foi moído pelas nossas iniquidades. E o que é isso? Qual é a diferença de transgressão ou transgressões para iniquidades? Será que é a mesma coisa? Será que Isaías está falando da mesma coisa? Não. Transgressões fala do pecado em si. É o nome do pecado praticado. Ou seja, transgressões é o pecado na sua forma. Porque pecar é transgredir. Ok? Porém, iniquidade é o espírito atuante por trás da ação do homem por meio do pecado. Diríamos que a transgressão é o pecado em si, pode ser o de fumar, de beber, de mentir, de adulterar, enfim, de N maneiras que o homem transgride a Deus. Este é o pecado. E todo pecado tem um nome. E todo pecado é uma transgressão diante de Deus. Porém, a iniquidade é o espírito atuante. É o espírito que atua fazendo com que o homem venha transgredir as leis de Deus. E muitas vezes o que acontece é que um povo sem o conhecimento não luta com as armas corretas, não luta com as armas certas. Muitas vezes nós estamos repreendendo a transgressão, o pecado em si. Mas nós estamos esquecendo que por trás deste pecado tem uma força espiritual, um espírito de iniquidade atuando na vida da pessoa. E muitas vezes a gente está focando só no pecado, quando que deveria se focar na raiz dele. Isso é iniquidade. Jesus disse: o meu povo perece por falta de conhecimento. E hoje a gente vê uma igreja, quando eu falo igreja, eu estou falando não do templo físico, não das organizações, mas eu estou falando do templo espiritual que somos nós. Precisamos entender esta verdade, precisamos buscar o conhecimento para que a gente venha e haja na raiz do problema, solucionando o problema de vez e não apenas dando paliativos para aqueles que assim estão. Tantos cristãos hoje, tantos que estão na igreja hoje, que ainda não entenderam essa verdade e vivem ainda lutando contra o pecado. Não é contra o pecado em si que você tem que lutar. Você tem que lutar com a raiz, aquilo que gera, e você precisa entrar nesses conhecimentos para que você possa então
atingir o alvo certo, para que então a ação desse espírito maligno deixe de acontecer e você tenha então a liberdade em Cristo Jesus. Tá bem? Então Jesus já levou, ele foi traspassado, furado, traspassado. Ele foi moído pelas nossas iniquidades, mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões, pelos nossos pecados, mas moído pelo espírito da iniquidade que atuava na humanidade e atua ainda hoje. Tá bem? Que você possa entender isso, você possa entrar em novos entendimentos, novos conhecimentos, e você venha encerrar esse ciclo de derrota, esse ciclo maldito de opressão, esse ciclo maldito de viver oprimido por essa força que te leva à ação do pecado. Em nome de Jesus, eu quero deixar essa palavra para você aqui, para que você entenda e venha buscar esses novos níveis de conhecimento. Em nome de Jesus. Tchau, tchau. Shalom, shalom.